Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? De antemão, não esqueça de verificar a sua inscrição e também deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante. Conto com vocês para divulgar o nosso canal, para chegarmos aos 5.000 inscritos, pois eu estarei sorteando aqui o meu livro para um dos senhores. Meus irmãos, o assunto de hoje, ele é um assunto extremamente delicado, né? E por que não dizer até mesmo polêmico. Me levantaram essa questão sobre a homossexualidade, o que a Bíblia fala, né? Eu não posso abrir mão da Escritura, eu sou um cristão, e como cristão que teme a Deus, eu tenho como a Escritura como regra de fé e prática, tá bom? Os homossexuais algumas vezes argumentam, né? Quem são vocês para dizer que a homossexualidade é errada, né? A gente poderia rebater dizendo assim, quem são vocês para dizer que ela está certa, né? A grande questão não é que nós somos alguma coisa. Nós cristãos somos pecadores falhos, mas pecadores que estão lutando diariamente contra suas tentações diárias. Você sabia disso, que cristão não existe supercrente? Essa ideia utópica de o cristão é alguém, né, infalível, um santarrão, não se harmoniza com a palavra de Deus, tá bom? Você sabia que eu, por exemplo, como homem casado e heterossexual, também tenho minhas tentações todos os dias? Você sabia disso? Você sabia que um homem casado heterossexual é tentado a olhar para uma mulher uma segunda vez? Ela vem em direção a mim e eu sou tentado a olhar uma segunda vez para aquela mulher. Você sabia que somos tentados? Então, nós não nos diferenciamos de ninguém, nós somos seres humanos, assim como todos os demais seres humanos. Somos pecadores, mas pecadores que com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus estamos buscando santificação. Tá bom? E essa santificação é paulatina, gradativa. Tá bom? Então nós não somos ninguém. Se alguém pergunta quem são vocês para julgar, nós cristãos não somos ninguém. Mas nós temos a Escritura, este livro sagrado aqui. E a Escritura é quem determina como devemos nos portar. É a Escritura que é a regra de prática e nos diz o que é certo, o que é errado. Existe uma verdade absoluta, ok? Não existe, o problema é teu. Mas existe uma verdade absoluta. O adultério, por exemplo, é uma verdade absoluta. O que é adultério aqui no Brasil também será adultério lá nos Estados Unidos. Independentemente da cultura ou do costume, adultério sempre será adultério, pecado e errado. Por quê? Porque é uma verdade absoluta e Deus determinou em sua palavra que fosse assim. Ok? Agora, a homossexualidade é pecado? É claro que é pecado. Quais são os textos bíblicos? Meus irmãos, nós já estamos carecas de saber, né? Não literalmente, eu não sou careca, ok? Mas nós já estamos carecas de saber os textos bíblicos de cor e salteado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a homossexualidade, que é pecado. Tá bom? A Escritura é clara nesse sentido. Eu não vou trabalhar nessa questão. Eu vou trabalhar em outra questão. A homossexualidade é pecado? É pecado. Mas eu não vejo como um pecado diferente, como por exemplo de um adultério. Ok? É interessante porque é muito citado Romanos capítulo 1, versos de números 22, 23, 24, 25, 26, 27, né? Que fala sobre a prática da homossexualidade, que os homens deixaram o uso natural, as mulheres semelhantemente. Mas essas pessoas, inclusive, eu estou falando de crente, né? Eles esquecem também que há uma lista completa do que Deus aborrece. Há uma lista ali daquilo que Deus abomina. E não é apenas a homossexualidade. Mas a Bíblia também fala, por exemplo, no verso de número 29, sobre a inveja. A Bíblia fala no verso 30 sobre os murmuradores. Ainda no verso 30, sobre os desobedientes a pais e mães. Sobre aqueles que são infiéis nos contratos, no verso 31. Enfim, há uma lista, ou seja, não é apenas a prática da homossexualidade. Mas há uma lista daquilo que Deus abomina. E por que não destacar também os outros pecados?
Não adianta eu bater de frente no homossexual e passar a mão no adúltero, e passar a mão no murmurador, e passar a mão na cabeça daquele maldizente, enfim. Porque pecado é pecado. Todo pecado é pecado. Os reformadores enfatizaram isso no século XVI, contrastando que a Igreja Católica sempre fez uma distinção, né? Os pecados veniais e os pecados menores. E os reformadores afirmaram enfaticamente: todo pecado é pecado. Então não adianta eu querer passar a mão na cabeça de uns. Homossexualidade é pecado, mas se você está traindo a sua mulher, você está pecando também, tem que se arrepender. Ok? Agora, existe uma diferença de ceder à tentação e de ser tentado. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. Martinho Lutero ele disse assim: você não pode impedir um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo fazer ninho na sua cabeça. Ok? Então essa é a questão. Eu usei o exemplo do homem casado, que ele é tentado a olhar uma mulher segunda vez na rua. Assim é o homossexual. A homossexual é demônio. Não, pelo amor de Deus, eu fico indignado com uma declaração desse tipo. Homossexualidade é demônio. Daí o gay fica com mais raiva ainda de crente, né? Não, homossexualidade não é demônio. Homossexualidade é pecado. Tá bom? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele destaca sobre a depravação total do homem. E ele começa no capítulo 1 falando sobre os gentios, no capítulo 2 de Romanos ele fala sobre os judeus. E no capítulo 3 coloca todos no mesmo pacote e diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele trata a homossexualidade como pecado, não como demônio. Tá bom? É a natureza inclinada para aquilo. Então, deixa eu te dizer. A homossexualidade é pecado. E eu vou assegurar aos senhores que não é pelo fato de um homossexual, vamos nos concentrar no homem, ele se converteu e agora da noite para o dia ele vai sofrer uma mudança radical. É uma outra ideia utópica, principalmente no meio pentecostal que se tem, né? O cara era gay, veio para a igreja, se converteu, trouxe mudança para a vida e agora ele é casado, tem até 2, 3, 4, 5 filhos. Não é bem assim que funciona. A santificação é gradativa. E deixa eu dizer para vocês, eu vou assustar alguns dos senhores, que a chance é muito grande desse homossexual ser tentado a vida toda até o túmulo nesse sentido. Ele ter atração por pessoas do mesmo sexo. É possível ele ser crente, ser salvo, ser eleito em Cristo, estar sendo santificado pelo Espírito Santo e ainda assim ser tentado nessa área. É por isso que, se é que eu posso dar algum conselho, né? Eu deixo isso mais para o pastor da igreja local. Se é que eu posso aconselhar, eu aconselharia a um homossexual, por exemplo, a não se casar. Eu venho para a igreja, eu tive uma mudança, eu vou me casar. Não. Adote o celibato. Eu já aconselhei algumas moças nesse sentido. Ok? Teve 2 moças e um moço, um irmão, que veio angustiado dizendo: o que eu faço? O que eu faço? Eu não consigo largar. E eu já aconselhei: você é crente? Não duvide da sua eleição. O fato de você estar buscando socorro e ajuda é uma prova de que você tem desejo de mudança e está buscando santificação. Agora, a santificação não é assim da noite para o dia. O puritano Thomas Watson, ele disse assim: a santificação é gradativa. Se ela não cresce, ela não vive. Deixa eu clarificar aqui, pensa numa criança. Se a criança não se desenvolve, é uma evidência clara que não há existência ali. A criança, você percebe, começa ali, o bebê, e vai crescendo, vai se desenvolvendo, se torna uma criança, adolescência. Esse é o sentido que Thomas Watson queria dizer. Se ela não está crescendo, essa santificação, então ela está morta, ela não está vivendo. Mas percebe que ele disse, é gradativa, não é da noite para o dia. Então, você que é homossexual e é sempre tentado nessa hora, adote o celibato. Adote o celibato, porque é muito provável que você vai sofrer a vida toda nesse sentido, vai ser tentado nessa área a vida toda. E a santificação, PH, ele está santificando.
Adote celibato, use os meios da graça. Sabe o que é os meios da graça? Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, o uso, a participação dos sacramentos, a ceia do Senhor, por exemplo. Recorra sempre ao seu pastor, recorra aos irmãos, à comunidade cristã, peça conselhos. É uma forma de você ser santificado dia a dia. Utilizando os meios da graça, você vai ter mais força para vencer essas tentações. Você não vai matar, você não vai exterminar com ela. É uma realidade que você vai ter que conviver até o túmulo. Mas você pode alimentar o espírito, ser mais santo todos os dias. E dessa forma você, cada dia que passa, você vai estar sendo livre dessas tentações, desses pecados sexuais. De novo, se você sente desejo, se você é tentado, não é pecado. Agora, quando você cede à tentação, é pecado. Busque socorro, busque ajuda, adote celibato. Eu creio que é muito necessário adotar o celibato, tá bom? Biblicamente, a homossexualidade é pecado. E também uma questão da própria saúde. Você sabia, olha só, que 40% dos homens homossexuais apresentam histórico de depressão profunda? Contrastando, por exemplo, com os homens de forma em geral. Apenas, se for comparado esses homossexuais, 40% desses homossexuais que apresentam histórico de depressão profunda, dos homens em geral, apenas 3% sofrem de depressão. De igual forma, 37% das mulheres homossexuais apresentam histórico de depressão. Ou seja, os homossexuais são 3 vezes mais inclinados a praticar o suicídio do que a população de forma em geral. Você sabia também que os homossexuais têm mais tendência a ser pedófilos do que os heterossexuais? Você sabia que 75% dos homossexuais são portadores de uma ou mais doenças sexualmente transmissíveis? E isso sem mencionar o AIDS? A AIDS, você sabia disso? Por quê? Porque isso confirma a teologia que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Eu gosto dessa expressão, né? E Deus fez uma harmonia perfeitamente para se alinhar nas suas relações sexuais, por exemplo, de modo que não venha trazer problemas, doenças, porque eles são anatomicamente perfeitamente, isso é obra de Deus. Agora, a homossexualidade é uma deturpação da natureza de Deus. Dessa forma, a natureza de Deus é deturpada e é por isso que traz problemas e consequências. Você sabia disso? Recapitulando, ressaltando e sintetizando, homossexualidade é pecado, deve ser deixado. Busque ajuda, busque socorro, utilize os meios da graça, adote o celibato, ok? E não caia na besteira de pensar que a vida cristã é um mar de rosas. Não caia nessa besteira. Nós estaremos lutando com as nossas tentações até a glorificação do corpo. Tá bom? Eu espero de alguma forma tê-los ajudado, meus irmãos. Não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar, ok? Abraço.